Um dia eu estava na cama chorando e a minha gata Poá passou a patinha no meu rosto bem delicadamente, como se estivesse limpando a lágrima que descia. Depois ela olhou firme nos meus olhos. Nesse momento eu entendi o profundo amor que uma gata pode sentir e comunicar. Eu nunca tinha experimentado um sentimento assim. Afeto sem nenhum julgamento ou cobrança. Pura entrega, confiança e amor. Um novo mundo começou a se revelar para mim a partir daí. Um outro tempo, mais expandido, sem pressa. Tocar esse lugar de sensibilidade e conexão com os meus gatos, Gris e Poá, mudou a minha vida completamente. Bom, se você está ouvindo esse podcast, imagino que você tem gatos, já teve ou tem interesse em saber mais sobre eles. Nesse e nos próximos episódios, eu vou refletir e conversar com profissionais e amantes de gatos sobre a nossa relação com esses seres enigmáticos. Cada gato é um gato, e cada história de conexão entre um gato e uma pessoa é única. Nessa temporada, eu vou contar a minha história com Gris, Poá e Zuli. Eu sou Estefânia Fernandes e esse é o podcast A Louca dos Gatos. Episódio 1: Quando os gatos entram em nossa casa. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Estefânia, sou jornalista e documentarista. Durante a minha carreira, eu sempre me aproximei de temas que dizem respeito às minhas buscas e angústias. Assim nasceu esse podcast, 10 anos depois de conhecer o gato que despertou o amor felino em mim, o Gris, que chegou em 2015. Nesse mesmo ano, adotei a Poá, a segunda gata. Os dois chegaram com 3 meses e eu vivi anos de muita alegria. Descobri esse novo universo com filhotes adoráveis. Eu, que sempre gostei de viajar e ficar fora de casa, passei a sair menos. Queria passar todo o tempo possível jogando bolinhas de papel e puxando fiozinhos pela casa numa brincadeira de perseguição e caçada sem fim. Ficava muito tempo observando os dois. O modo como se moviam, a linguagem corporal, o jeitinho que miavam. E amava quando Gris e Poá se aninhavam juntos e davam banho um no outro, se lambendo e dando mordidinhas bem delicadas. Quando eu meditava, eles vinham perto e eu sentia que estávamos conectados numa mesma sintonia. Descobri um novo jeito, silencioso, de me relacionar. Os gatos se comunicam assim como nós, de várias formas diferentes. Então, essa voz é da Sabina. Ela é médica veterinária e trabalha com terapias complementares. Eu trabalho há 7 anos dedicada à comunicação telepática com animais. E Reiki, a parte de alinhamento energético e alinhamento psíquico. A Sabina me ajudou a entender melhor essa nova forma de me relacionar que eu estava aprendendo com Gris e Poá. Eu percebia que eles tinham sentimentos como os meus. Felicidade, amor, medo, insegurança. Então, estudando para entender melhor os gatos, aprendi que eles são seres sencientes, ou seja, são capazes de experimentar as mesmas sensações que nós, humanos. Sabina explicou que os estudos que comparam os sentimentos felinos aos sentimentos humanos são relativamente recentes. Na época que eu estudava também, as pessoas ficavam incomodadas em a gente usar construtos humanos para falar sobre os animais. Isso é errado, porque isso é uma emoção humana. Então já foi comprovado que sim, eles sentem todas as emoções humanas. E eles, a própria ciência se manifestou em 2014
com o Manifesto de Cambridge, dizendo que os animais domésticos, então cão, gato, né, bovinos, ovinos, cavalos, eles têm todo o aparato neural que justifica a consciência plena e todas as emoções que a gente conhece. Eu conheci a Sabina durante a minha organização para me mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. Foi em 2020, ano da pandemia. Eu nunca tinha viajado com gatos antes e, como boa planejadora que sou, iniciei uma investigação online sobre como é viajar com gatos. Fiquei um pouco obsessiva nessa busca, lendo conteúdos na internet, vendo vídeos, conversando com amigas. Tinha medo do que poderia acontecer durante a viagem de carro e pensei nos piores cenários possíveis. As pessoas me falavam que eu estava paranoica, exagerando na preocupação. Mas eu simplesmente não sabia como ser diferente. Conversei sobre isso com a Sabina, a médica veterinária, e a resposta dela me tranquilizou. Eu acredito, dentro da minha experiência, pelo que eu conheci dos animais e pelo que eu estudei até hoje, que os animais merecem todo o cuidado, luxo, preocupação possível, porque são seres muito delicados. No fim, eu só queria cuidar deles. Porém, Sabina alertou que, às vezes, podemos sim cair na paranoia, principalmente se esse cuidado excessivo estiver ocorrendo por outras questões, não só pelo bem-estar do animal. Por exemplo, se esse cuidado mascarar alguma questão interna do tutor. Agora, qual é a medida? A medida é até onde você também está bem. Porque o animal que te ama, acima de tudo, ele não quer te ver mal. Então, se você está bem, está tranquila, está segura fazendo aquilo, o animal também vai ficar bem, vai ficar seguro. Agora, Sabina fez uma grande lista com itens para eu preparar para a viagem. A principal orientação da Sabina era a mais difícil. Eu tinha que ficar calma. Primeiro de tudo, ele está te lendo. Se ele olha para você e você está tranquila, está em paz, ele, então não deve ser tão importante assim, mesmo que eu estou achando. Foram mais ou menos 7 horas dentro do carro. As primeiras horas pareceram uma eternidade. Na verdade, eu lembro do seu estresse. Essa é a voz do Edu, hoje meu marido. Edu é arquiteto de formação e atualmente trabalha com tecnologia. Ele não era muito fã de gatos quando começamos a namorar, mas, pouco a pouco, Gris foi quebrando as barreiras dele. Assim, eu achava que era, uma viagem com um gato, não vai acontecer nada, né? Tipo, não tem nada muito emocionante para acontecer. Mas eu lembro de que tudo tinha uma coisa de controle muito excessivo, assim, do tipo assim, a temperatura do ar-condicionado, quantas vezes tinha que parar, o que tinha que levar, que comida que tinha que dar, o que tinha que acontecer, o que tinha que observar. E a trilha sonora? Ah, tinha trilha sonora também. Tinha trilha sonora, é verdade. Viemos o caminho todo escutando em looping uma trilha sonora relaxante para gatos. Depois de um tempo, eu me acalmei também. Eu achava que a viagem e a mudança seriam um grande problema, mas um desafio muito maior me esperava em São Paulo. Aí, na época, não tinha uma ração dos gatos aí. Eu peguei um punhado daquela ração do cachorro, eu levei lá, eles arrebentavam nos dentes e comia. Essa é a voz do seu Antônio. O apelido dele é Frangão. Ele cuida do sítio dos meus pais, em São Roque, há mais de 15 anos. O vizinho desse lugar adotou alguns gatos para caçar os ratos. E adivinha? Os gatos começaram a se multiplicar rapidamente. Os gatos, tipo assim, a partir de qual idade eles podem se reproduzir? 6 meses? Até 6 meses pode acontecer. Esse é um trecho da minha conversa com a Sabina. Então, tipo, uma filhotinha de 6 meses já pode ter filhotes. Sim. Né? Acasalar Tem e ter casos filhotes. mais raros, até de menos, mas pode. Que é um impasse, né? Porque não é recomendado que a gente case tão jovem. Pois é. Mas realmente pode acasalar, sim. E uma gata pode ter, eu já vi casos de até 8 gatinhos, é isso? Pode.
E, por exemplo, uma gata acabou de parir, depois de quanto tempo ela entra no cio de novo? Menos de um mês. Então, tipo, é um negócio, se você não castrar e não cuidar, é um Primeiro negócio que a gata não entra no cio, né? É como que é? A gata tem Tá cio no período induzido. fértil. Não é igual a cadela. Ela Como não que é? tem essa manipulação hormonal que vai preparar. Ela tem o cio induzido, basta a presença de um macho. Ah, meu Deus, não sabia disso. É muito Meu problemático. Deus do céu. Então é por isso que é uma infinidade de Rápido, filhote, é. assim, numa velocidade. No sítio de São Roque, vivem 2 cachorras grandes, vira-latas, a Princesa e a Cholita. Elas são as defensoras do território. Os gatos do vizinho, com fome, começaram a invadir o sítio dos meus pais para comer a ração das cachorras. Numa dessas invasões, uma gatinha foi atacada por uma das cachorras e se machucou seriamente. Nós a socorremos e fomos para a clínica veterinária mais próxima. Chamamos essa gata de Meigali. Eu fiquei com muita dó, porque ela, de fato, ela era muito meiguinha, era uma gatinha. E era uma gatinha toda esquisita, assim, ela até meio feinha, né? Não existe gato feio. Não, sabe aqueles gatos meio Frankenstein que tem uma pata laranja, aí um rabo tricolor, uma orelha preta, um negócio tudo que meio colado, assim, parece uma colagem. Não, ela não era feia, obviamente, ela era uma gracinha. Edu foi um dos meus parceiros no caso dos gatos do sítio. Ele acompanhou tudo de perto. Meigali foi cuidada com todo o afeto na clínica. Precisou de uma cirurgia, mas infelizmente não sobreviveu. Acho que esse foi o primeiro ponto, eu entendi o quanto era importante continuar com o resgate. Até então, a minha experiência era só com Gris e Poá, vivendo no nosso ambiente seguro e protegido. Eu não tinha experiência com resgate, nunca tinha me envolvido com castração de gatos livres. Eu não sabia o que fazer nessa situação. Num primeiro momento, eu fui atrás de ONGs para me ajudar no resgate dos gatos. Mandei mensagem para todas que encontrei na região. Ninguém me respondeu. Até que um dia, eu vi um post de uma pessoa de uma ONG dizendo que todas estavam sobrecarregadas e não conseguiam ajudar. E foi aí que eu entendi. Eu era a única pessoa que podia fazer algo por eles. Comecei um processo de captura e castração dos gatos do sítio vizinho, com o apoio do Edu, do Frangão e dos meus amigos Edson e Cibele. Foram muitas emoções, né? Muitas emoções. Esse é o Edson, que me ajudou na captura e castração. Não conhecia os gatos e meio que selvagens, né? Porque eles não tinham muita interação humana, né? Era pouco. E eles eram muito ariscos mesmo, né? Então, além dessa parte toda de emoção, era ao mesmo tempo desafiador, porque eles eram ariscos. Eu comecei a comprar ração para os gatos que estavam no sítio vizinho, em São Roque. E o Frangão passou a oferecer comida para eles 2 vezes por dia. Então, pelo menos assim, eles não precisavam mais roubar a ração das cachorras. Aí eu entrei num novo dilema. A gente tirava os gatos do sítio e castrava. Mas e depois? Esses gatos deveriam voltar para a natureza? Fiquei na dúvida se doava os filhotes ou se os mantinha no sítio, lugar que eles estavam acostumados. Sabina foi uma das pessoas que me ajudou nessa época. De uma forma geral, eu penso em oferecer o melhor. E o que a gente entende de melhor é segurança, né? Segurança principalmente, porque os animais na rua estão sujeitos, né? Mesmo que seja um sítio, um ambiente assim mais natural, é muita insegurança. São muitas intempéries, muitos vírus, muitas doenças, muita sol, chuva. Não tem como não ter estresse, né? A própria rotina diária de busca de alimento, de defesa do alimento, de tudo isso é muito estressante, gente. Mesmo entendendo que oferecer proteção e cuidado para os gatos seria o melhor caminho, eu tinha medo de tirar esses animais do habitat natural deles. Ficava imaginando como seria essa nova vida dos gatos. Se adaptariam na vida dentro de um apartamento ou se sentiriam muita falta da vida livre na natureza. E, mais uma vez, fui buscar informações na internet. A domesticação dos gatos começou 10 mil anos atrás. O homem tinha interesse em ter gatos porque eles caçavam os ratos que comiam os grãos produzidos pelos humanos.
Então, era vantagem ter gatos por perto. Eles protegiam o território dos invasores roedores. Aí, os gatos mais fofinhos e frágeis acabavam indo para dentro da casa. E assim, eles entraram nos lares. Durante a domesticação, os gatos sofreram mudanças na anatomia e no comportamento. Porém, os antecessores felinos selvagens seguem por aí, se reproduzindo e sobrevivendo. Fui colocando tudo na balança, ponderando sobre vantagens e desvantagens da vida em casa e na natureza. E no final, decidi que os adultos, que eram mais ariscos e não tinham nenhuma intimidade com humanos, seguiriam no sítio, e os filhotinhos ganhariam um lar e conheceriam a proteção de uma família humana. O que a gente percebe é que tem animais que estão mais preparados, falando de alma mesmo, para dar conta, para viver solitário, vamos dizer assim. E tem animais que estão mais preparados para processos mais complexos de vinculação com humanos, com outros animais. Essa é a voz da Sabina, veterinária que está nos acompanhando desde o começo desse episódio. E tem animais que aparentemente estão preparados para ficar lá na deles, mas depois que eles ganham uma família, eles se transformam também. E eles não esperavam por aquilo, não almejavam aquilo, e aquilo vira um grande presente. Então já vi. Então, com os gatos castrados, começamos um novo desafio: o processo de adoção dos gatos resgatados no sítio. Os 3 primeiros filhotes que foram castrados e doados foram a Sol, o Júpiter e a Vênus. E para minha surpresa e alegria, Sabina adotou a Vênus, que hoje se chama Ivy. Sabina já tinha um outro gato, o Cono. Ela é muito animada. Ela é muito pra cima, assim, muito alto astral, muito. O Cono é super parecido comigo. Então a gente se dá super bem, porque o Cono é devagar, quase parando, igual a mim. Enjoado, todo sistemático. E a Ivy chegou, tipo, vamos pra cima. Então, assim, eu tenho muito claro que foi a Ivy que trouxe a força pra sair, pra movimentar, pra querer o bom, sabe? Sabina conta que teve medo de adotar Ivy porque Cono poderia perder a liderança que ele tinha na casa. Porque pela energia a gente já desconfia qual animal que vai liderar. E eu sabia que a Ivy lideraria. Eu falei, não sei se eu quero fazer isso com o Cono, né? Porque ele tá reinando. Mas foi até uma cliente minha falou, mas Sabina, tem liderar e tem liderar pelo coração. Achei tão lindo. Que graça. Que eu acho que é o que a Ivy faz. Porque sim. foi uma liderança tão amorosa que o Cono, assim, sucumbiu com prazer, entendeu? A Mila, mamãe da Ivy e dos outros 2 filhotes, também ganhou uma família. Quem adotou a Mila foi o casal de amigos Edson e Cibele, que estavam me ajudando no resgate do sítio. Acostumada com a natureza, Mila estranhou morar dentro de uma casa. Na primeira oportunidade que ela teve, ela escalou o muro e fugiu para a casa ao lado. E nós colocamos cartaz no bairro e perguntamos para os vizinhos e olhamos as filmagens da rua e não encontrava gato. Encontramos nesse quintal e nisso ela assustou e subiu por um telhado numa academia. Foi uma grande saga para pegar a gata no esconderijo que ela achou no telhado. O espaço era pequeno, quase ninguém conseguia acessar. Mas nós tivemos toda a ajuda da vizinhança e Mila foi resgatada novamente. Aos poucos, a gata se acostumou com seu novo lar. Você em algum momento ainda percebe que ela busca a natureza, que ela vai na direção da natureza? Como que você acha que ela se adaptou assim, a essa realidade? Eu acho que ela virou uma gata muito caseira agora. Eu acho que essa coisa da natureza dela ficou meio em segundo plano, porque onde eu moro tem um espaço verde ao lado, com árvores e tudo, e ela não vai. Mas ela poderia ir, se Poderia ela ir. quisesse. As outras gatas vão, ela não. Ué? Ela é incrível, Isso é curioso, muito gente. curioso, é muito curioso. E ela prefere estar perto da gente. Vamos sentar e assistir uma série. Daqui a pouco a Mila tá lá, no teu pé. Ela gostou da vida Gostou no sofá, da com vida no sofá, Netflix, né? tudo. Um petisco.
Mila passou fome na sua vida livre. E agora, que a comida não falta, ela ainda é bem gulosa. Ela gosta de carinho, boa ração e petiscos. Gatoeira, Sim, as gatoeiras. Aí o carro levava, ficava lá, depois ia buscar, chegava, soltava os bichos aqui. Foi um... tá pra quem gosta mesmo, né? Sim, foi um trabalho infinito, né, Frangão? Muito infinito. Parecia Trabalho que não ia ter bastante. fim. Um dia eu estava no sítio, no meio da missão do projeto de captura e castração dos gatos, e ouvi miadinhos de gatos bebês. E confesso que eu me desesperei. Tínhamos acabado de conseguir a adoção para os primeiros filhotes, e agora tinha mais 4 gatinhos para doar, todos tigrados. Alguns dias depois, o Frangão, parceiro na missão do sítio, me ligou avisando que não eram só 4, eram mais. No resgate e castração dos animais, decidimos montar um documento que apelidamos de gatômetro, com a foto de cada gato do sítio para nos ajudar na organização da comunidade. Eram 27 gatos no total. A gente começou a tirar foto, como era muito gato, e a gente levava o gato no veterinário, já tinha sido castrado, aí voltava o gato. E tinha alguns que eram muito parecidos, principalmente tinha uma ninhada das tricolores, né? Que eram muito iguais, assim. E a gente começou a dar nome, e aí aquela coisa, a gente foi até se apegando, né? Deu nome, sabia quem que era. E nesse ponto da história, eu tinha 8 filhotes para doar. Foi aí que eu decidi colocar as minhas habilidades como jornalista em ação e criei a página @miau.more no Instagram, para anunciar os gatinhos em busca de adoção. Além disso, tive que aprender a fazer entrevistas para selecionar os tutores e ter certeza de que eles seriam bem cuidados. Meus amigos ajudaram na divulgação e também, para minha surpresa, alguns adotaram os gatos. E eu nem sei muito como que foi essa escolha. Eu te mandei foto de todos, né? Você perguntou se eu queria, você até colocou uma pilha, eu acho. Você ficou falando, não, vai, que vai ser legal, que... Essa voz é do Vinícius, que adotou um dos gatos do sítio, o Rosa, cinza e branco. Vinícius trabalha como montador e, inclusive, é um dos editores deste podcast. Detalhe, eu moro em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Então aí, eu fiz mais uma viagem com gatos. Levei 3 filhotes para amigos do Rio. Combinamos um ponto de encontro e os adotantes foram lá buscar. Chovia muito nesse dia. Aí fui com ele, com cuidado pra não molhar ele. Quando cheguei em casa, eu abri, ele não queria sair da caixa, né? Ele tava muito ainda assustado. Aí eu tirei ele da caixa, coloquei ele assim no cantinho e ele logo se escondeu. Demorou um tempo para o Rosa se acostumar com um novo lugar. E aos poucos, Vinícius foi criando uma relação com o gato e se transformando a partir desse encontro. Hoje eles são inseparáveis. Não existe mais aquele eu sem o Rosa. Talvez eu tenha criado até uma dependência, né, do Rosa. Porque ele passou comigo por esse momento mais difícil e ele me ajudou a me reentender. O que você sentiu, ou o que ele despertou em você, transformou em você? Ele despertou em mim uma compreensão outra de mim mesmo. Sim. Não é que eu virei uma pessoa melhor, né? Eu só virei uma outra pessoa. Quando os gatos entram na nossa casa, eles têm o poder de nos transformar. Rosa transformou o Vinícius. Gris e Poá me transformaram. Essa relação que nós dois criamos tão forte e eu perceber como ele também aderiu a essa nossa dupla, me faz me sentir muito cuidado por ele, sim. Junto com Rosa, o gato do Vinícius, veio a Bela, uma das tigradinhas da trupe. Eles nasceram juntos, mas são filhos de mães diferentes. A Bela foi adotada por Joana, que também mora no Rio de Janeiro e trabalha com acessibilidade audiovisual para projetos culturais. Antes da Bela chegar, Joana já tinha o Bartô. Ela descreve Bartô como um gato tranquilo, carinhoso, que gosta de estar com os humanos. Ai, tô apaixonada. Ele é incrível. Ah lá, ele tá te namorando. É, eu também. Vou ficar aqui, vou desistir de tudo. Ai, que amor.
Porque diz que gato, quando dá essa piscadinha, É assim, porque é tá. beijinho. É um beijinho, tá mandando pra você. Bela chegou com uma personalidade totalmente diferente do Bartô, o que causou estranhamento na casa. Quando ela chegou e eu vi que ela era tão arredia, eu falei, poxa. Aí você já compara com outro, né? Igual a gente compara filho. Então aí você compara o gato, né? Ela não gosta de toque. Eu só faço assim, pego na patinha dela, ela recolhe. E aí, isso na época, eu fiquei um pouco frustrada, porque você quer que seja do jeito que você quer, mas não é, gente. Ela tem esse temperamento. Joana teve que lidar com essas frustrações de ter uma gata diferente do que idealizou, mas isso não diminuiu o amor. Aprendemos a respeitar a personalidade e os limites que cada gato dá. E eu acho que tem aí uma coisa desse período que ela ficou na natureza, Será que solta. ela sente falta dessa vida mais Com livre? certeza. Mas também não era um lugar assim, tão seguro, sabe? Sim. Acho que aqui é mais seguro. Eles são domésticos, estão aqui, sendo cuidados, né? Já o marido da Joana, Moisés, tem uma relação bem diferente com a gata. Eu posso dizer, sem uma modéstia, ela me adora. Ela me adora e ela, quando eu passo por ela, às vezes estou assim, atarefado, aí ela dá aquela miadinha, como se fosse, oi, não vai falar comigo não? Isso tudo no miado, é o tom do miado dela. Aí eu, lógico que eu vou falar com você, aí eu vou lá, faço carinho nela. Ela não fica parada recebendo carinho, ela quer que eu vá atrás dela para dar carinho. Gato, né? Gato, né? Gato quer que você faça mais daquilo que você faria normalmente. A gente tá aqui pra servi-los, não Exatamente, eles são os donos de tudo, né? Cada gato é único. E para aumentar a complexidade, o comportamento deles varia dependendo do momento e de quem está por perto. Nos resta observar, admirar e aceitar, humildemente. E aí, Joana, eu acho que é o seguinte, talvez ela esteja disputando com você o Moisés. Pode ser, É, né? pode ser. Aí, tipo, vê você como uma concorrente dela, então é por isso, né? É provável. E os gatos muitas vezes nos surpreendem. Antes de viver com gatos, eu sempre achei que gatos fossem animais muito independentes. Eles são, mas eu achei que eles fossem mais distantes. E eu me surpreendi com como eles são próximos, né? Como eles gostam da companhia da gente. Após o processo de adoção, 12 gatos ganharam famílias humanas e os outros foram castrados e voltaram para o sítio vizinho, onde vivem até hoje. Agora são bem cuidados e têm a ração doada mensalmente. Durante todo esse processo, eu me apaixonei pelos filhotes do sítio e entrei num novo dilema sobre adotar ou não mais um gato. Gris e Poá, os meus gatos, tinham 7 anos e estavam tranquilos na realidade deles. Só os 2. Mas eu andava apaixonada pelos filhotes. Acho que viver é arriscar. Viver é risco. Essa é a voz da Beth, médica homeopata que me trata há anos. Beth sempre acompanhou de perto todos os capítulos da minha história com os gatos. Ela questionou o porquê de eu não me arriscar. Depois do resgate no sítio, eu virei amiga de várias protetoras independentes e ONGs e passou a fazer parte da minha rotina receber fotos de gatos resgatados e disponíveis para adoção para fazer a divulgação na página do Instagram. Nas fotos recebidas, uma gata me chamou a atenção. Ela tinha olhos azuis profundos que me encantaram e voltei a pensar na possibilidade de adotar. Ela tinha algo no olhar. Me passava poder, força e tinha doçura ao mesmo tempo. Foi um sentimento que eu não soube explicar. Eu me apaixonei por ela. E o meu marido, Edu, também ficou apaixonado e me incentivou a ficar com a gata. Eu achava que você tinha que ter mais um gato, assim. Sua vida já estava toda, entre aspas, perfeitinha, assim, com os dois, já estavam bem habituados em casa. E eu sempre achava que isso era uma resistência a uma mudança, assim, a se abrir para um novo, para uma coisa. Eu tinha que correr esse risco? Beth, a minha médica,
também me incentivou a adotar a terceira gata. Eu achei o que mais me atraiu foi a sua paixão. Você estava apaixonada por ela. E aí eu achei, gente, ela precisa viver essa paixão. O medo não pode impedir ela de viver essa paixão. Eu não conseguia fingir que eu não estava apaixonada por aquela gata e decidi adotá-la. Um movimento ousado para mim que sempre evitei correr riscos. Agora são 3 gatos na minha vida: Gris, Poá e Zuli, a nova integrante da família. A adaptação da Zuli nos deu muito trabalho, mudou completamente nossa rotina e transformou todas as relações entre humanos e gatos. A minha vida foi remexida não só na estrutura da casa, mas também psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu quase enlouqueci. Bom, mas antes de chegar na história da adaptação, é importante que vocês conheçam a bolha amorosa que estávamos Gris, Poá e eu, antes da chegada da Zuli. No próximo episódio, eu vou contar para vocês como eu me tornei uma gateira. Você ouviu o podcast A Louca dos Gatos. Para mais conteúdos e curiosidades sobre cada episódio, siga a gente no Instagram aloucadosgatos.oficial e acesse o nosso site aloucadosgatos.com.br. Espero você no próximo episódio.